Olá, amigo, olá, amiga. Estamos aqui para falar do direito de autodefesa, sem hífen, o direito de autodefesa do réu. A pergunta que se faz é: o próprio acusado, no processo penal, ele pode se defender? Resposta: sim. Não só pode, como até o advogado deve orientar o seu cliente a exercer a autodefesa. Por quê? A ampla defesa, ela é formada pela autodefesa mais a defesa técnica. Ou seja, para falarmos que no processo penal existe a ampla defesa, eu preciso da defesa técnica, ou seja, a defesa feita por um advogado constituído ou um defensor público, mais a autodefesa. O que seria essa autodefesa? A autodefesa, pessoal, é o exercício do direito de defesa pelo próprio réu, pelo próprio acusado. Então, no momento em que o réu está lá na audiência, uma testemunha está apresentando as suas respostas para, por exemplo, os questionamentos feitos pela acusação. Nesse momento, o acusado, ele pode virar para o seu advogado e dizer o seguinte: essa testemunha está mentindo. No dia em que ela disse que viu os fatos, ela estava em um churrasco em outra cidade e eu tenho como provar. Olha a importância da autodefesa. Essa autodefesa vai acarretar o quê? O advogado vai apresentar esse fato para a testemunha vai cair em contradição. O advogado, posteriormente, ele pode juntar e encaminhar ao Ministério Público as provas de que a testemunha mentiu e essa testemunha será processada criminalmente pelo crime de falso testemunho. Então, quando a testemunha mente, e nem sempre o advogado conhece a testemunha para saber se ela está ou não mentindo, ele precisa do quê? Ele precisa da ajuda do próprio réu, do próprio acusado, que conhece a testemunha, que conhece aquela situação, sabe se a testemunha está mentindo para prejudicá-lo. Então, o advogado ele é contratado pela família, mas ele não conhece os vizinhos, não conhece os primos, não conhece a situação toda. Já o réu conhece, ele vive aquela situação. Então, a soma da defesa técnica do advogado com a autodefesa do próprio réu é importantíssimo no processo penal. Agora, vamos deslocar isso para o plenário do júri. No júri, isso é ainda mais importante. Por que no júri é mais importante? No júri, pessoal, eu não tenho a ampla defesa. Eu tenho mais defesa do que a ampla defesa. Eu tenho a plenitude de defesa. Essa tal plenitude de defesa que só existe no júri, é o quê? É a possibilidade de você alegar qualquer coisa. É a possibilidade de você flexibilizar, inclusive, atos do processo, procedimentos especiais. Você pode criar situações concretas que precisam ser decididas na hora pelo juiz-presidente, tudo em nome da plenitude de defesa. Você pode, por exemplo, apresentar uma prova que no processo comum não seria admitida. Quer um exemplo legal? O réu, ele apresenta uma carta psicografada por um médium. E o médium vai lá e diz o seguinte: eu sou médium, eu falo com os espíritos. E eu psicografei uma carta da vítima. E a vítima disse depois de morrer que quem a matou não foi o réu. Vocês acham muito absurdo isso que eu estou falando? Isso foi feito num júri aqui no Brasil. E o réu foi absolvido com base nessa carta. Sabe por que isso é possível? Isso é possível no júri. Porque no júri eu não tenho a ampla defesa. A ampla defesa, o limite da ampla defesa, são as regras do direito processual, as regras do direito constitucional. A plena defesa, ela vai além. Ela permite situações não previstas na lei para beneficiar o acusado. No júri isso é possível. Por que é possível no júri? Porque o jurado, no momento em que vai decidir se o réu é inocente ou culpado, ele não precisa falar por quê. Então, por exemplo, no júri que está acontecendo do Misael, chega o terceiro quesito. O jurado absolve o acusado, aí o jurado ele vai colocar numa urna que entregam na frente dele ou a cartinha sim ou a cartinha não. Se ele colocar a cartinha sim,
eu absolvo o Misael? Ele precisa falar por que ele está fazendo isso? Não! O motivo dessa absolvição fica na cabeça do jurado e morre com ele. Ele pode absolver o Misael porque achou que ele se arrependeu, porque o jurado perdoou o Misael, ou porque o Misael estava num ato apaixonado. Ah, mas isso a lei não permite matar por isso. Mas no júri pode. No júri pode, por quê? Porque lá não é ampla defesa, é plena defesa, tá? Eu saio um pouquinho da lei em nome da plenitude de defesa e permito esse tipo de situação. Então, olha a importância da autodefesa na plenitude de defesa. O réu ele pode contribuir e muito. E agora, para encerrar essa questão, há ainda um outro tópico que é mais interessante ainda. A questão da autodefesa ser feita pelo réu, que é advogado. Ou seja, o réu, ele fez faculdade de direito, terminou a faculdade, ele fez a prova da OAB e passou, e ele virou advogado. O réu, a partir daquele dia em que ele passou na prova da OAB e pegou a sua carteira, ele é um advogado. Então, o réu, ele faz a autodefesa e faz a defesa técnica. Pode isso? É perfeitamente aceito no Brasil. Não é a melhor estratégia, agora falando sobre o ponto de vista advocatício, não é a melhor estratégia. Por quê? Porque o exercício da defesa técnica exige uma certa frieza, uma análise objetiva dos fatos. E é muito difícil o réu que vivenciou aquela situação ou que está sendo acusado injustamente conseguir filtrar os seus sentimentos para fazer uma análise puramente objetiva daquela situação. Então, mesmo no caso do réu que é advogado, é interessante que ele contrate um profissional para defendê-lo. E aí eu tenho uma somatória da autodefesa do réu, da defesa técnica do réu e da defesa técnica de outros advogados, que é exatamente o que aconteceu no caso do Misael Bispo. Eu tenho 3 advogados, mais o Misael, que faz a defesa técnica por ser advogado e faz a autodefesa como manda o figurino. Era isso, pessoal. Excelente tema para debate. Aguardo a contribuição de vocês aqui no Atualidades do Direito. Até já!